Um fofo casal vai passar um fim de semana na casa de campo de um ricaço. No entanto, pouco após a chegada, segredos vêm à tona, provocando uma insana luta pela sobrevivência com consequências escabrosas. Olá, acompanhantes perfeitas! Olá, acompanhantes perfeitos! Eu sou Otávio Gás, este é o Super 8. E hoje, depois de um mês focando nas listas de prévias, finalmente voltei com as críticas. E pode deixar que eu vou tirar o atraso de Nosferatu e Sonic 3, tá, gente? Mas hoje eu queria aproveitar que acabou de estrear esse curioso filme, que é um daqueles que, quanto menos a gente souber a respeito, melhor pode ser a experiência. Por isso eu vou me esforçar bastante para evitar spoilers, mas eu já adianto que vai ser difícil fazer um caminho totalmente livre e que não dê pelo menos para você desconfiar. Então, se você for muito pouco tolerante a qualquer tipo de spoiler, eu recomendo que largue aqui já. Agora, caso você tenha alguma tolerância, pode seguir em frente. Eu vou tentar me controlar, prometo. E aí, lá pro final, eu vou fazer alguns comentários sobre certos apontamentos do filme, e aí sim eu vou precisar escancarar vários segredos. Mas pode deixar que eu aviso quando for a hora. Belezura? Joia então, vamos lá, simbora. Uma prostituta política é uma acompanhante prefeita? Quando se digita o backspace, temos a consoante desfeita? E ao assinar um acordo, a contratante respeita? Tudo isso muito mais. Agora, se a ficção científica já era apaixonada por robótica e inteligência artificial desde os primórdios do cinema, hoje em dia, com esse tipo de tecnologia se tornando uma realidade e se aproximando cada vez mais das hipóteses mais malucas e temíveis que as artes só especulavam, é claro que o cinema não iria deixar de refletir de forma massiva os nossos mais recentes receios e neuroses. Isso explica essa recente alta de produções desse naipe. Mas, como em qualquer tendência, há bons e maus exemplares que exigem um tico mais do nosso pensador para separar o joio do trigo. Recentemente a gente teve o Subservience com a Megan Fox, que foi bem fubanga, né? Foi bem joio. Porém, na minha opinião, a acompanhante perfeita é trigo, viu? Quiçá um belo de um trigão. Porque assim, gente, eu acho fascinante quando uma ficção científica realiza a proeza de tecer comentários fora da caixinha sobre hipóteses futuras, acerca de uso de novas tecnologias, mas também é hábil ao simultaneamente traçar paralelos com questões reais e já presentes no nosso cotidiano. E a acompanhante perfeita faz isso enquanto proporciona um entretenimento envolvente, dinâmico e sem tempo morto, pois está sempre virando a página de forma suficientemente surpreendente, mas sem trair a naturalidade das ideias propostas, que, como eu disse, se beneficia muito do nosso pouco conhecimento para proporcionar algumas surpresinhas marotas desde a sua primeira meia hora, e a partir de então ainda surgem mais algumas sem muito aviso, pegando a gente ali de calças arriadas e opa, olha só, isso aí não esperava. No entanto, apesar de triunfar com essas surpresinhas, na minha opinião não é uma obra que depende disso para funcionar. Esse é só um temperinho a mais. Apesar de ser a estreia de Drew Hancock como roteirista e diretor de longa-metragem cinematográfico, ele já tem um vasto currículo no audiovisual. E deu para perceber que havia aqui uma relevante segurança do que ele queria apresentar e de sua capacidade para alcançar o que ele almejava. Para isso, foi muito importante que ele não tenha dado um passo maior do que a perna. Ele pegou um tema em alta, que já rendeu alguns projetos bem grandiosos, mas decidiu abordar aqui numa escala bem menor, focado num núcleo íntimo se enrolando num local isolado. Daí, partindo desse lugar mais comum, enquanto roteirista, o cineasta incrementou com múltiplas pequenas ideias novas e abrilhantou a temática com detalhes criativos para criar uma mitologia e um contexto singelamente próprio, de forma que essas coisas juntas deram uma identidade bem característica à produção. E é curioso que no vídeo de prévias de terror inesperados eu trouxe algumas informações oficiais sobre esse filme que naquela ocasião me pareciam conflitantes, o que me fez ter uma grande desconfiança de que alguma daquelas informações não estava correta. Mas, caso estivesse, eu estava muito curioso para ver como tudo iria se ligar e funcionar numa coisa só. E assim, gente, sem entregar demais, não é que o autor realmente conseguiu dar liga a tudo? Até o que mais conflitava diretamente, ele deu jeito de ligar. E o melhor, fez isso de forma coesa. Há de se elogiar, inclusive, como o roteiro faz bom uso das regras que apresenta. Se proposto algo ali no início, pode checar que quando futuramente essa mesma ideia tiver importância no desenrolar dos fatos, o roteiro vai lembrar e vai achar um jeito de usar ativamente ou de anular ela através de algum impedimento, o que faz com que a narrativa possa seguir em frente
sem empacar. Só não diria que o roteiro é impecável porque há certos escorreguinhos aqui ou ali, umas certas facilitaçõezinhas, aquelas coisinhas de sempre, de praxe, né? Mas nada que comprometa o filme ou diminua ele significantemente. Pra falar a verdade, só não consegui perdoar uma certa revelação precoce que acontece durante a narração em off da sequência de abertura. Eu sinceramente não entendi por que a personagem faz essa declaração, que inclusive é usada no trailer. Talvez, pensando aqui, seja uma tentativa de fugir da previsibilidade óbvia com um tipo de apólice de seguro. Por um lado, nos faria pensar que não, o filme não entregaria assim de bandeja, então pode haver uma subversão. E aí, teoricamente, até a ausência de subversão já seria uma subversão por si só. Por outro, antecipar eliminaria eventuais acusações de previsibilidade, pois se o filme previu o final é porque o próprio filme já entregou. Não é você que está adivinhando antes do tempo. Estaria tudo dentro do planejado. Mas como eu disse, se houve algum desses intuitos, eles ficaram na teoria. Na prática mesmo, honestamente comigo, não colou não. Ter essa informação desde o início me deu uma clareza sobre a conclusão muito maior do que a minha experiência precisava. Qualquer coisinha eu pensava, será que a trama vai subverter aquilo que havia dito? E no frigir dos ovos eu achei totalmente desnecessário ter essa distração durante toda a duração na minha cachola. E nesse caso, diferente dos outros pequenos escorreguinhos que eu disse não comprometer, eu acho que deu um prejuízozinho sim no saldo final. Mas nada também que seja, oh meu Deus, que coisa horrorosa. Porque digo e repito, esse roteiro aqui, apesar de trabalhar com uma base meio lugar comum, ele tem ideias originais próprias, uma mistura muito própria e todas elas somadas e agregadas de forma coesa para que tudo funcione e tudo possa fazer sentido dentro do que está sendo proposto. E assim, tendo se saído bem no roteiro, só faltava então Hancock corresponder enquanto diretor. E na Morales, eu acredito que ele tenha conseguido sim. Novamente, sem viajar demais, sem inventar demais, sem querer aparecer mais do que o filme, ele jogou com atenção correspondendo com o que a narrativa exigia, tendo ousado um cadinho mais apenas ao envolver a levada dos acontecimentos numa fina camada de sátira. E aí pode não ter usado muito como diretor, mas ao menos não escorregou feio, chegando num resultado igualmente redondinho e capaz de despertar algumas boas reflexões no pós-filme. Não creio que o texto ou a própria narrativa se aprofunde nos temas que levante, diferente de Ex Machina, por exemplo, que tem uma erudição textual muito mais evidente. Contudo, isso não anula o fato de Acompanhante Perfeita oferecer muito material para reflexão e debate através da imagética que apresenta e das circunstâncias vividas por seus personagens. Ou seja, o que eu quero dizer é que o texto pode não estar falando, pode não estar se aprofundando, mas ele está dando material para a gente dar algumas boas viajadas. E é por isso que agora eu queria dedicar mais alguns minutinhos para refletir sobre essas tais questões, mas a partir daqui, fique avisado que vão ter spoilers, viu? Muitos spoilers. É intuitivo bater o olho nesse filme e fazer uma associação com Black Mirror. Tem aquela pegada que tanto marcou a série, que eu carinhosamente chamo de tecnofóbica, e realmente, Acompanhante Perfeita levanta a bola para alguns pensamentos sobre as hipóteses futuras que a gente pode enfrentar com o avanço da robótica e das inteligências artificiais. E como visto aqui no filme, ainda é ficção científica, mas pelo andar da carruagem que a gente está vendo dia após dia, são situações que não parecem tão absurdas mais como era, sei lá, quando a inteligência artificial foi lançado, por exemplo. Além de que, a despeito disso, o filme é exitoso ao proporcionar bem algumas viajadas mentais. Como, por exemplo, ao deixar um alerta no ar sobre a falta de ética que seria negar aos seres artificiais o conhecimento da própria natureza e ainda dar a eles mecanismos de dor semelhantes aos nossos, mas sem a capacidade de se defender, já que se defender de igual para igual com os humanos infringiria as leis da robótica proposta por Isaac Asimov. Para quem não lembra ou não sabe, um robô não pode ferir um ser humano ou permitir isso. 2, um robô deve obedecer às ordens dos humanos, exceto quando elas conflitarem com a primeira lei. E 3, um robô deve proteger a própria existência, exceto quando isso conflitar com as leis anteriores. Então, dar mecanismos de dor física e mental parelhas às nossas seria como criar um objeto para alimentar o sadismo humano, uma forma de legitimar e até instigar comportamentos abusivos. Olha, já que você não pode fazer com outras pessoas, faça com essa maquininha aqui, ela vai sofrer tanto quanto um humano.
sono. Mas se ao falar sobre a robótica, o filme mais deixa perguntas no ar, permitindo que as situações falem por si, sem se aprofundar muito ou chegar em grandes conclusões, creio ser justamente nesse terreno social que envolve relações abusivas que a obra plante reflexões realmente mais frutíferas. E assim, através do paralelo entre formas de controle, passeando do alegórico para o literal, a Acompanhante Perfeita elucida de forma prática como se configura uma relação de abuso. Conforme mostra a trama, geralmente ela parte de um sujeito que pode até ter êxito profissional e financeiro, às vezes nem isso, mas acontece que socialmente ele tende a ser um acomodado, mimado, arrogante, egocêntrico e de caráter pequeno, que quando não se orgulha do pouco que sabe e do pouco que é capaz, como se fosse grandes feitos, impressionantemente ainda encontra um meio de enxergar mérito até em sua ignorância, pousando de disruptivo ou antissistema. Não à toa o carinha aqui do filme nivela a inteligência da Iris em 40%, porque é claro, ele não quer ser confrontado, questionado ou testado pela parceira. Além de estar optando por uma parceira robótica que vai estar a serviço do que ele quer, quando ele quer, como ele quer, ele acomodado que é, não quer ser instigado a melhorar de acordo com a capacidade dela. Não, ele quer nivelar ela por baixo para não se sobressair a ele. De forma que também ele não quer que ela pense por si só, que decida sobre suas próprias questões e sua existência. Não gostaria que ela tivesse uma liberdade financeira, uma liberdade social. E isso iria na contramão da ideia de submissão que ele almeja para não se sentir inferiorizado e ter seu ego ferido. Aquele sentimento de posse que move alguns homens ao estabelecer uma relação afetiva. E assim, diante de tamanha falta de reais atributos, diante de tamanha acomodação, egocentrismo e sem qualquer reconhecimento da realidade e da própria mediocridade, esse tipo de sujeito não consegue notar como é um derrotado por si mesmo e passa a atribuir fracassos e frustrações sempre a terceiros. Se não tem emprego, se não tem um aumento, se não viaja, se não faz o que quer, se não se diverte, se não tem um relacionamento, é por causa dos outros que não notam como eles são pessoas bacanas, legais, decentes e interessantes. Nunca a culpa tá em si e na visão equivocadamente benevolente de si mesmo. E até quando consegue se relacionar, porque para todo pé doente tem algum sapato perdido, o terreno tá pronto para um relacionamento abusivo. E inicialmente o domínio acontece através de meios físicos. Enquanto no filme o carinha detém o controle da parceira através do celular, na vida real isso pode acontecer financeiramente, por meio do sustento, da casa, de bens, viagens, pode acontecer pela família, através de filhos, vínculos com outros parentes e pode até ser um controle social, por meio de amigos e conhecidos ou profissional. A pessoa que está na posição de vítima do abuso psicológico pode pensar que se a terminar esse relacionamento, pode acabar perdendo essas outras coisas, que são geralmente jogadas na cara mesmo pela pessoa abusiva, como acontece aqui no filme, lá pro finalzinho. Até porque num segundo estágio, o controle gera também uma dependência psicológica, pois nesse caso, o parceiro que está numa posição de abusado mentalmente se acha ingrato por querer mais respeito, mais espaço e por não se satisfazer com o que lhe é oferecido. E, consequentemente, não se acha merecedor do que quer que esteja faltando, mesmo que sejam coisas essenciais como respeito, dignidade, espaço, liberdade. Olhar de fora é fácil, é tudo transparente, cristalino, preto no branco. Agora, de dentro, a dependência psicológica é confundida com um amor e a submissão é confundida com uma manifestação desse. Isso quando a mulher não consegue imaginar uma forma de se libertar daquela prisão. Estando amarrada há tanto tempo, longe do mercado, do trabalho há tanto tempo, a liberdade acaba sendo aterrorizante também, porque não se sabe o que vai se encontrar lá pra frente. Então entendem como é que funciona o abuso? Cria-se um cerco tão grande que a pessoa fica até com medo de sair daquele cerco, sempre forçada a esconder suas aflições atrás de um sorriso. E aí, voltando ao filme propriamente, olha-se o que move o sujeito mesquinho e egoísta vivido pelo Jack Quaid não é precisamente isso. Ter uma relação em que ele submete totalmente a parceira, sem contestação, sem que ele precise ceder nada para ela, mas apenas sugar tudo dela. Mas aí, ao notar um desconforto do outro lado que expõe suas falhas e seus fracassos, ele não se acanha de mostrar as garras de forma agressiva, através também da autoafirmação e do poder doméstico autodeclarado, para esconder sua pequenez enquanto ser humano. E o sujeito se importa tão pouco com qualquer um que não seja ele mesmo, com o que os outros pensam, que até uma declaração de amor forjada no medo serve para acalentar seu ego. Ironicamente, é nesse momento que, reconhecendo suas fragilidades, a robô se revela até mais humana
do que o humano, o que denuncia uma das nossas eventuais defasagens em relação à inteligência artificial. E isso, meus caros, é uma das hipóteses mais assustadoras que a acompanhante perfeita apresenta ali nas entrelinhas. Mais do que substituídos fisicamente ou intelectualmente na força de trabalho, a gente pode vir a ser substituído emocionalmente. Ao mesmo tempo que isso pode não ser tão aterrorizante assim. Isso pode até servir de acalento aos mais estoicos, pois, pelo menos de forma conjunta, acontecendo essa hipótese, a inteligência artificial possa alcançar a humanidade que tem nos sido tão difícil de alcançar. Otávio, você tá torcendo pra inteligência artificial? Não, eu só apenas estou reconhecendo que o avanço dela é inevitável. Se vai chegar no que a acompanhante perfeita previu, aí já são mais 500. De qualquer forma, eu não tenho como interferir mesmo. Eu só danço conforme a dança, gente. E essa é minha reação enquanto eu assisti ao filme. E você aí concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E caso você esteja aí pedindo a crítica de Nosferatu ou Sonic 3, pode deixar que eu vou fazer sim, como eu disse lá no início do vídeo, mas eu sei que muita gente pula. Não pula, né? O negócio lá, não tô enchendo linguiça, gente. Tô dando informação que pode ser útil aqui para, né, a nossa conversa. Ah, e pretendo falar sobre o temível Emília Pérez também. Jaelson, maravilha. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato por Otávio, dorme.